Nesse momento, você está operando sobre pânico ou euforia? Medo ou ganância? É uma pergunta relevante que eu sempre faço, porque se você conseguir identificar esses dois sentimentos no mercado, certamente você terá bons resultados, porque esses dois sentimentos são o que regem todo o mercado de criptoativos. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro. Hoje eu quero estar abordando o tema do Bitcoin barra Nasdaq e Bitcoin barra ouro. Encontrar uma correlação nos gráficos e encontrar padrões onde nós possamos operar e utilizar isso a nosso favor. Quero também estar analisando o Bitcoin no longo prazo, que é a tendência majoritária e mais importante. Vou utilizar também os indicadores de sentimento para responder essa questão. Será que estamos no fundo de uma correção e a sangria já foi estancada ou foi só o início de um grande crash e estamos já na entrada do bear market? Então, sem mais delongas, bora para a análise do preço e do sentimento do mercado. Então, basicamente, o que eu estou analisando nesse momento, o Bitcoin está na casa dos 106 mil dólares e 700. Analisando o padrão do semanal, eu vejo uma cunha ascendente, que tem a maior probabilidade de um rompimento para baixo, certo? Esse padrão aqui para mim faz sentido. No entanto, nós estamos em uma correção, se for analisar pelo semanal, uma correção saudável. Essas são zonas de Fibonacci que eu tracei daqui do fundo. Se você traçar a zona de Fibonacci desde o fundo do movimento até o topo, nós estamos no início da correção. Aqui é a 0,38, aqui é a 0,5, aqui é a 0,618. Então são as zonas mais importantes que eu gosto de estar traçando no mercado. E nós estamos atingindo a primeira retração ainda. Então não há nada ainda que diga que de fato nós perdemos esse canal de alta, perdemos essa tendência de alta no semanal, que perdemos a tendência de alta do ciclo. Então, ao meu ver, até o momento é somente uma correção normal. É óbvio que esse canal é um canal perigoso porque ele tende a romper para baixo e que se de fato ele viesse perder essas regiões, o rompimento dele poderia trazer o Bitcoin facilmente até os 73 mil dólares ou, em um caso mais extremo, na região daqui de baixo dos últimos fundos, né, dos 50 mil dólares, é um caso bem extremo, mas seria totalmente possível, e um caso de bear market é o que possivelmente acontecerá no futuro. Agora, se de fato já estamos vivenciando isso, eu acredito que é muito cedo para falar, mesmo porque esse canal ele pode ter outros testes na região superior dele e traria novas altas ao Bitcoin. Então, eu não acredito que podemos operar somente visualizando esse canal e tendo certeza que o rompimento dele será para baixo, mesmo porque a maior probabilidade de fato é que rompa para baixo, principalmente se ele vir retestar essas regiões, mas não é certo, não é certeza que nós teremos essa correção até chegar nesses pontos, mesmo porque após a queda desse preço deixou um pavio bem grande aqui no semanal, né? Recuperando mais da metade da queda, e seria cedo para já constatar que de fato nós estaríamos perdendo esse preço, né? Essa região de preço. Nós estamos numa região interessante com as médias móveis de 200 período. Eu gosto de utilizar a média móvel simples e a média móvel exponencial. As de 200 períodos para mim são as mais importantes. E o ativo está segurando nessa região aqui, ele está resistindo no padrão de um dia. O ativo tem segurado nessa região, o Bitcoin tem segurado e veio retestar aqui. Então, ao meu ver, correção saudável até o momento. Lembrando que tudo isso também foi causado por um simples Twitter do Trump, né? E esse lance da guerra comercial realmente está impactando o mercado. Uma questão que deixa os investidores com a incerteza no momento, e a verdade é que os grandes investidores não gostam de incerteza, né? Então, mas ao meu ver, nós estamos diante de uma correção ainda saudável,
Precisamos acompanhar esses movimentos, mas até agora não há nada que me diga que perdemos a tendência de alta, não há nada que diga que de fato o Bitcoin vai reverter. Não seria legal começar a perder essas regiões, né? Por mais que agora o semanal está perdendo o fundo anterior, eu acredito que ainda está acima de uma correção de Fibonacci, ainda está nas regiões assim de força, então eu acho muito cedo, muito precoce para estar analisando o Bitcoin e acreditar que chegamos num topo e que agora é só queda. Óbvio que o semanal, quando corrige, a porrada é forte, né? Tá 20% corrigido desde o topo. Isso não é fácil de acompanhar, mas ao meu ver, eu ainda acredito que é uma correção normal e o preço ainda tende a se valorizar. Eu estou analisando também um gráfico que para mim faz muito sentido se nós analisar o ouro. O ouro ele subiu muito. O ouro ele basicamente está em topo histórico, né? O ouro ele saiu das regiões, o último movimento dele desde o fundo é uma coisa estrondosa, mas vamos analisar num mais recente, já tem mais de 30% desde da última vela vermelha, certo? Então, inevitavelmente, todo esse movimento do ouro, uma hora vai ser necessário uma correção. Se eu traçar desde esse fundo aqui, talvez que é o que faça mais sentido, desde esse fundo aqui, foi de 2023, se eu traçar todo esse movimento, o ouro ele já teve mais de 140% de valorização. Então, inevitavelmente, uma hora, o preço ele é necessário que haja um respiro. Ele precisa respirar até mesmo para voltar a subir. Ou seja, eu tenho analisado bastante o gráfico do Bitcoin barra ouro e eu noto que no longo dos anos o Bitcoin tem ganhado muito mais força frente ao ouro, certo? Se pegar o gráfico do semanal, isso aqui é o que representa a força do Bitcoin barra ouro. O ouro tem perdido bastante força em relação ao Bitcoin, tem caído. Após atingir esses fundos em 2021, ele tem lateralizado há um tempo e, ao meu ver, o que faz muito sentido esse movimento de lateralização, se analisarmos aqui, nós temos um topo, fundo, topo, fundo. Normalmente, quando rompe para cima, ele busca liquidez em cima, ele tende também a buscar essa liquidez abaixo. E ele exatamente está encontrando esse momento de resistência, porque ele rompeu para cima após essa lateralização e agora ele está encontrando resistência nesse último topo. Se analisar no diário, a gente já nota que ele está começando a demonstrar uma certa exaustão frente ao Bitcoin. Então, a vela esse candle invertido, o martelo ou algo do gênero assim, ele já mostra que podemos estar encontrando um momento de exaustão desse movimento do ouro barra Bitcoin. Então, se alinhar com o fato do ouro já ter subido muito, se alinhar com o fato do ouro barra Bitcoin estar encontrando uma região de resistência, podemos acreditar, podemos ver essa possibilidade de uma correção nesse movimento do ouro e o ouro que venha de se desvalorizar frente ao Bitcoin e de repente vir buscar regiões até a parte de baixo desse padrão de equilíbrio, que normalmente um padrão de equilíbrio ele tende a se lateralizar, posteriormente ele rompe para cima ou para baixo. E na verdade, na maioria das vezes ele rompe para os dois lados até captar a liquidez necessária e posteriormente tomar decisão se para onde ele vai de fato. Então, acreditando que o ouro tem se desvalorizado frente ao Bitcoin no longo dos anos, e esse movimento de lateralização rompeu para cima, já buscou certa liquidez, eu vejo sim uma possibilidade, uma probabilidade desse rompimento vir retestar a parte de baixo e vir buscar talvez regiões aqui na parte inferior desse movimento de lateralização. E isso traria um investimento, um capital significativo para o Bitcoin, né? Analisando que o preço
do Bitcoin frente ao ouro poderia se valorizar em média 40% se o ouro se desvalorizasse a ponto de buscar essa base do padrão de equilíbrio. Esse padrão de equilíbrio é muito comum ele romper para ambos os lados. Então, eu estou observando esse movimento e estou vendo essa possibilidade. Eu também estou analisando, eu também observei o movimento do Bitcoin barra Nasdaq. Consigo enxergar facilmente essa cunha descendente tende a romper para cima. Então, isso já aconteceu, esse padrão, dias atrás, já aconteceu esse padrão. Se analisarmos, houve essa mesma cunha semelhante aqui, ó, de uma forma bem rústica. Podemos analisar essas duas cunhas, essa cunha que rompeu para cima, nessa parte inferior, e agora a gente formou outra cunha que eu acredito também, que existe essa possibilidade de um rompimento para cima. E tendo em vista que o Bitcoin nos últimos dias tem se desvalorizado mais que a Nasdaq ou até mesmo o ouro, como já foi citado, eu acredito que existe sim a possibilidade de em um movimento de alta ele se valorizar muito mais também. Até porque eu consigo enxergar esse padrão de baixa, porém com a possibilidade, a maior probabilidade de romper para cima. E ele já está na parte de baixo do canal. Então é um padrão que é muito interessante para mim, faz sentido acompanhar. Então qualquer movimento de valorização pode trazer uma valorização a mais do Bitcoin frente à Nasdaq até em 17%. Isso sem romper o canal. Sem romper o canal, nós temos valorizações muito mais altas, aí, na casa de pelo menos 27% a 30%. Agora eu quero estar falando sobre a análise de sentimento do Coinalyze. Coinalyze é uma ferramenta fundamental, é uma ferramenta gratuita que eu gosto de utilizar nas minhas análises. E a versão gratuita dela já atende muito bem, eu acho que é muito útil para analisar o mercado de criptoativos. Nós podemos notar que após aquela grande queda, se colocar em um gráfico mais de um dia, após aquela grande queda do mercado, houve também junto com aquela queda, a queda de Open Interest. Então, basicamente, quando há grandes movimentos e o Open Interest cai, significa que os grandes players não estão interessados nesse movimento de fato. Ou seja, se subir o preço com queda de Open Interest, na maioria das vezes não é uma subida genuína, porque não houve interesse dos grandes players, não houve interesse de capital entrando no ativo, e isso mostra que existe a possibilidade de uma alta ser uma alta fake. Do mesmo jeito que a queda, quando há uma queda com também a queda do Open Interest, significa que a queda pode não ser uma queda duradoura, que pode ser um movimento momentâneo, porque não houve interesse na queda. Então, eu acredito que o movimento de correção que teve, aquele flush que veio buscar as regiões dos 100 mil dólares, 102 mil dólares, foi um movimento que não houve interesse, que teve uma queda significativa. Então, eu acredito que a maior probabilidade, sim, é que nós venhamos lateralizar esse movimento até posterior tomar uma decisão, o preço tomar uma decisão aí se de fato vai continuar a queda ou se vai subir. Nesse movimento de tentativa do preço retomar, não houve aumento de Open Interest, inclusive o preço tem caído com um leve aumento de Open Interest, então isso não é legal. O ideal seria que o preço voltasse a subir com o aumento de Open Interest, e na verdade o que está acontecendo ao contrário, o preço está caindo um pouco e está tendo um pequeno aumento de Open Interest, nada assim de outro mundo, mas algo que devemos estar acompanhando, porque se de fato o preço começar a cair, ou em um caso mais extremo, perder os fundos de 102 mil dólares com o aumento de Open Interest, é uma questão realmente preocupante e de fato valeria a pena analisar a possibilidade
de fazer algumas realizações de lucro de longo tempo, de longo prazo. Eu basicamente tenho investimento desde 2021, então o meu preço médio está lá embaixo, então dependendo do cenário até compensaria. Mas para isso nós precisamos de analisar o preço dia após dia e entender o que o sentimento do mercado me diz. Nesse momento, para mim não faz sentido vender o Bitcoin em meio ao pânico. Eu consigo detectar facilmente o movimento de pânico no mercado atualmente. Eu acho que não é o nosso jogo estar vendendo nesse momento. Na verdade, esse momento é um momento que faz sentido você fazer compras. E se você não tiver caixa mais para fazer compras, você já tiver posicionado, ao meu ver, eu basicamente espero uma movimentação mais significativa que venha me dar um norte melhor do que eu possa fazer. Por exemplo, se eu analisar o índice de medo e ganância, nós estamos em um medo extremo. Então, para mim, não faz sentido eu servir de liquidez nesse momento, vender no momento de medo e o preço de repente voltar a subir e eu ficar fora do movimento. Então, por ser uma renda variável, por ser um investimento de risco como qualquer outra renda variável, eu estou sujeito a passar por esse risco, um risco calculado, e que se de fato o preço começar a cair e ter uma desvalorização, um pivô de baixa acima dos 102 mil dólares, algo mais significativo com os indicadores de sentimentos ruins, aí eu cogito sim estopar parte das minhas vendas, das minhas compras, tá? Aqui eu consigo ver também o índice de longs e short, então a gente tem 2,2 short para cada long, isso não é legal. O ideal é que se as pessoas tivessem mais negativa vendendo em short, porque sabemos que mais de 95% das pessoas perdem dinheiro no mercado de criptoativo. O ideal é você sempre estar operando contra essa grande maioria. Então aqui o que me mostra é que a grande maioria tem bastante posições em short, em long. Então, esse tipo de movimento não é um movimento muito legal. No entanto, como teve essa queda de Open Inter significativa, eu acredito que não é um movimento muito preocupante, mas é um movimento que faz sentido sim estar acompanhando. Eu tenho outros indicadores, eu posso estar falando para vocês. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo explicando cada um deles e, sinceramente, foram esses indicadores que conseguiram fazer eu sair de um simples trader iniciante a um trader experiente. Eu já estou há alguns anos no mercado e tive bons resultados, consegui multiplicar o meu capital em mais de 5 vezes. Então, são esses indicadores, são esse setup que tem mudado a minha vida e mudou a minha vida. Eu quero poder ajudar vocês também a conseguir, a conquistar tudo que eu tenho conquistado. E eu só lhe peço em troca disso que você se inscreva no canal, dá um like, ativa o sininho, dá uma força. O canal está começando agora, é complicado, produzir conteúdo não é fácil, então em troca disso eu só te peço o like. O like ou dislike se você não tiver gostado do vídeo e sugestões, sempre bom, críticas e sugestões aí construtivas. Então para encerrar o vídeo, eu vou querer estar olhando o TRDR. O TRDR, esse para mim talvez é um dos indicadores mais interessantes que eu tenho seguido e de antemão já digo que infelizmente o movimento não está legal. Basicamente, esse movimento mostra as sardinhas, as compras das sardinhas, né, as compras até $1.000, até 10 mil dólares, normalmente são as sardinhas que compram, né, nesses valores alavancados, e aqui é os valores altos, né, acima de 100k de dólar ao infinito. Então, nota nitidamente que a grande maioria dos grandes players estão vendendo nesse movimento, está caindo, e as sardinhas estão comprando. E esse é um movimento, infelizmente, não é um movimento genuíno de alta. Em todos os outros intervalos, eu posso também estar gravando um vídeo mostrando isso para vocês, mas em todos os outros intervalos em que o preço das sardinhas estão subindo e o preço dos grandes players estão caindo, o preço tende a cair muito. E, na verdade, o que nós gostaríamos de ver é um movimento ao contrário, do movimento subindo com as sardinhas vendendo. Basicamente, vou tentar achar um exemplo rápido para vocês. Basicamente, tem um exemplo aqui que pode elucidar para vocês. Ó. Na região
dia 25 de junho, 23 de junho desse ano, basicamente as sardinhas começaram a vender, teve bastante venda delas, e os grandes players começaram a comprar. E o preço basicamente ele saiu da casa dos 98 e foi para 122 mil dólares. Então esse movimento dá um viés interessante. Então basicamente esses dois indicadores eles conseguem me mostrar se o padrão da alta está sendo causado pelos grandes players ou só pelas sardinhas. Então na maioria das vezes que a gente vê as sardinhas comprando, por mais que os grandes players estejam comprando também, a tendência é que o preço venha no sentido oposto, porque se a gente partir do princípio que a grande maioria das pessoas perdem dinheiro, quem é a grande maioria que está comprando? É sempre as sardinhas. Então, partindo desse princípio que a grande maioria perde dinheiro, a grande maioria não realiza lucro, não consegue obter lucro no mercado, então quando tem esse grande movimento de massa efetuando compra, na maioria das vezes o preço tende a ir no sentido oposto deles. Então, eu estou observando esse movimento, eu gostaria de ver um movimento oposto, eu gostaria de ver os grandes players voltando a comprar e um sentimento negativo entre as sardinhas querendo começar a vender, igual houve nos outros momentos que eu mostrei para vocês. Então, nesse momento não é o que está acontecendo e é uma coisa que vale a pena acompanhar, porque se o preço continuar caindo e ainda as sardinhas otimistas e os grandes players vendendo, de fato, é a hora de começar a analisar a possibilidade de realização de lucro para obter um caixa um pouco maior no movimento que possa ocorrer caso tenha uma queda mais brusca. E para encerrar, eu quero estar analisando a ferramenta do CoinGlass. Ele mostra essas zonas, esses níveis de liquidação e alavancagem. E aqui, quando eu pego no padrão de 2 semanas, eu gosto de olhar em padrões maiores, porque no curto prazo é muito ruído. Quando eu olho no mensal, eu vejo que ele já buscou muita liquidez abaixo. Basicamente, não tem mais grandes regiões de liquidez. Essa mancha aqui é a que mostra a liquidez no mercado e não existe. Eu consigo enxergar mais na região acima, na casa dos 114 mil dólares, então isso daqui funciona como um imã, puxando o preço para liquidação da galera. Basicamente, essa região é onde teria muita liquidação de short, onde poderia ocorrer o short squeeze. Então aqui, ó, se você analisar, tem alavancagem de liquidação altíssima nessa região. E basicamente na região inferior não tem mais quase nada. O que havia de ser liquidado, a galera já foi. O preço veio com muita força e liquidou bastante gente, tanto que esse fundo foi considerado o maior fundo, ou o maior nível de liquidação da história do Bitcoin. Então, eu acredito que nesse momento o preço tende a, por mais que antes de tomar uma decisão se ele vai perder esse fundo ou não, ele ainda venha buscar mais liquidez acima, porque a galera ficou muito pessimista, abriu muito short contra esse movimento, mas é um movimento que os apostadores da queda é um movimento arriscado, porque se analisar a maior probabilidade do Bitcoin ainda continua alta. O Bitcoin ele ainda está num padrão de alta claro no semanal. Ele está no padrão de alta claro no semanal e ele está no primeiro nível, nos primeiros níveis de correção da Fibonacci. Então é um padrão que tende a se lateralizar e posteriormente continuar um movimento genuíno dele, que é desde o início do ano de 2022. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a análise do Bitcoin. No final de semana o Bitcoin tende a diminuir um pouco o volume, tendo em vista o mercado financeiro está fechado. Então aproveite para refletir, estudar, analisar as possibilidades e as probabilidades, e o mais importante, não interessa se o preço vai subir ou se ele vai cair. O que interessa é que você saiba o que fazer em ambos os cenários. Eu passei uma visão do que eu estou fazendo, isso não é uma recomendação de investimento, e eu espero que vocês tenham bons resultados assim como eu tenho tido. Se vocês quiserem, eu posso estar gravando outra aula ensinando todo o meu setup, toda essa parte dos indicadores de sentimento, que sério,
é uma coisa assim que para mim mudou demais a minha visão no mercado, sabendo que todo o mercado ele é regido pelo pânico e pela euforia. Quando você tem acesso aos indicadores de sentimento, você consegue detectar esse sentimento de pânico de uma maneira muito mais clara, o sentimento de euforia de uma maneira muito mais clara, e isso auxilia demais na tomada de decisão. Então é isso, eu agradeço por ter chegado até o final aqui do vídeo. Se você gostou, dá um like, deixe seu comentário, críticas e sugestões para o meu crescimento, para o nosso crescimento junto do canal. E é isso, beleza? Forte abraço, até a semana que vem.